Não, o tempo não cura tudo. A reflexão de hoje ela vai girar em torno da noção de que o tempo ele não é só uma grandeza, mas que ele é um remédio, algo que sozinho tem o poder de curar. Com sinceridade, eu já adianto que eu acho que isso é uma falácia, ou uma mentira, enfim, é a mesma coisa. O tempo não tem o poder de sanar, de curar nada. Mas, calma, eu vou explicar a razão pela qual eu estou dizendo isso. Geralmente, essa expressão ela é utilizada em contextos de superação, né? Em situações em que há grande impacto emocional e sempre com reflexo negativo, como saudade, mágoa, revolta, tristeza. Deu mais ou menos para entender a lógica, né? E o tempo não parece precisar curar respostas emocionais positivas, né? No fim das contas. Ó, falei um né. Vou controlar isso. E percebendo como isso é repetido várias e várias e várias vezes no vocabulário popular, sem nenhuma reflexão mais profunda, dá para perceber que as pessoas falam isso, né? Ah, o tempo vai fazer passar, o tempo vai curar, com uma boa intenção, né? A intenção ela é de ajudar quem está sofrendo. Uma espécie de isso vai passar e você vai melhorar. Mas assim como aquelas pessoas que são discursistas em velório, quando você perde um parente, as pessoas vêm e começam a falar várias e várias e várias coisas, e não é um momento que a gente está muito aberto para ouvir histórias, né? É um momento de muita dor. Mas assim como esses discursistas, que trazem mil e uma palavras bonitas, em ambos os casos, no caso de dizer que a pessoa morreu e você vai lá e faz um monte de palavras, ou que a pessoa está sofrendo e você lá e diz o tempo vai curar. Em outro caso que não seja questão de um enterro, eu acho que em ambos esses casos, o ideal seria dizer eu estou aqui mesmo que você não queira. Eu estou aqui mesmo que você não precise de mim. As pessoas gostam muito de falar, mas nem sempre estão a fim de ouvir. E nesses momentos, quanto menos se falar, melhor. Se vocês repararem no que refletimos antes, estamos falando de curar situações de impacto. Mas que tipo de impacto? Penso que emocional, certo? E o que são emoções? O que são sentimentos? Isso torna a situação ainda mais absurda, né? A situação de dizer que o tempo vai curar. Pois como é que o tempo ele vai curar algo que existe apenas no campo metafísico, né? Não existe fisicamente. Como é que ele vai aferir a cura de algo que sequer podemos tocar, né? Que não é tangível? Removendo o sentimento, matando a emoção, tudo isso não é nada claro, não é prático. E não, isso não funciona assim. Pois na mente, eu acredito que não existe a concepção de pegar o que incomoda e simplesmente botar fora. Senão todo mundo faria isso. O fato de não pensar em algo não faz com que isso, como é que eu posso dizer? Não faz com que isso vá embora. Faz, na minha visão, com que isso fique lá, dormente, influenciando o nosso psicológico e até o nosso físico sem que a gente se dê conta muitas vezes disso. Isso é algo que muitos psicólogos estudam, os efeitos das emoções e dos sentimentos guardados, reprimidos. Não existe lixo quando se trata do psicológico, né? Não tem como botar fora. E a ilusão é que o tempo vai dar conta dessas coisas. O tempo não cura nada, tá? Sinceramente, o que ajuda alguém a melhorar é a sensação de segurança, o acolhimento, o respeito
ter com quem contar, alguém para ouvir, alguém para falar, e tudo isso na esfera do campo do não julgamento. Porque, como eu disse antes, as pessoas adoram ouvir. Às vezes a pessoa nem terminou de falar, já tem alguém dando opinião e emitindo um julgamento. E percebo que também é necessária, além dessa rede de suporte, uma atitude positiva da pessoa. Tem a nossa parte nisso. Superar alguma coisa vai também da pessoa querer essa superação, dessa mágoa, dessa tristeza, desse sentimento, emoção negativa. E refletindo um pouco mais agora, reparem que a gente não está falando de escalas e nem de intensidade com que cada coisa é vivida pelas pessoas. Cada ser humano é único, né? Isso já é de domínio público. E eu acho fascinante que a gente é muito complexo, do ponto de vista científico, inclusive. E faça um exercício comigo. Não é possível a gente saber exatamente o que alguém está sentindo, nem a intensidade desse sentimento, né? Desse trauma, desse sofrimento. A gente só consegue imaginar com base no que a gente passou, né? Com base naquilo, em uma dor muito negativa, muito forte que a gente viveu. Um exemplo, talvez seja bem tosco. Se a gente crescesse num lugar onde as pessoas comem maçã, tá? Mas você é alérgico, e alguém dissesse, nossa, maçã é muito bom. Você imaginaria o gosto da maçã baseando-se na sua percepção de algo muito bom. Ou seja, algo que você comeu, mas de fato, você nunca saberá como é o gosto da maçã. É a mesma coisa com os sentimentos das outras pessoas. Não tem uma escala pra gente dizer quem sofre menos, quem sofre mais. Não existe uma maneira da gente conseguir medir se aquela pessoa é fiasquenta, se aquela pessoa é dramática, sendo que eu estou usando a minha, né, visão como régua do que é uma dor grande, do que é uma dor pequena. É assim, né? A gente sempre vai basear nas nossas informações, né? Naquilo que a gente já tem internalizado. Isso também me deixa de cara com essa frase do tempo cura tudo. Por quê? Pra quem? Porque curou pra você? Porque alguém disse? Porque pra alguém serviu? Mas quem disse que são dores semelhantes? Quem disse que são sentimentos negativos, enfim, e que sempre vai existir essa régua de deixar as coisas quietinhas e que o tempo vai dar conta? Eu acho isso perigoso. Gosto muito de usar exemplos próximos, como a gente fez também no vídeo que falava das redes sociais, né? Que a gente falava daquelas situações em que as pessoas iam na rua, iam cumprimentando, assim, as pessoas. Pensem em alguns parentes próximos de vocês. Sempre tem algum ali, um amigo próximo da família, que não gosta de terapia, que cresceu em situações complicadas, com a vida que foi dura, muitas vezes no campo, e que pouco conversou ou teve espaço para falar dos próprios sentimentos, dos próprios problemas, dos próprios traumas. A maioria deles gerados na infância, inclusive. Eu tenho um exemplo assim. Uma pessoa que era dona da verdade, um cara que matava tudo no peito, uma pessoa que apostou sim nessa ideia de que o tempo curava tudo e que era bobagem achar que não curaria. Muitas vezes as pessoas se utilizavam, e esse meu exemplo, porque é pessoal, não vou citar quem é, se utilizou inclusive de drogas, de narcóticos, de subterfúgios para não encarar o problema, como a bebida, por exemplo. Não é o objetivo do vídeo, mas em outro momento iremos abordar esse assunto, que é o machismo na nossa sociedade e de como ele faz mal, não só para as mulheres, mas também para os homens, que foram ensinados a esconder os sentimentos e principalmente mascarar as suas fragilidades. Esse meu exemplo, ele cresceu, ele formou família,
mas teve muitos problemas na sua vida. Porque, na minha opinião, ele nunca encarou as situações mal resolvidas dentro dele, no seu passado, sabe? E não tratar essas situações, como eu disse, não faz com que elas sumam, elas ficam lá dormentes, no nosso, uma espécie de inconsciente, que também não é o objetivo do vídeo. Então não existe esse lugar de ir fora, né? Esse lugar de bota fora, psicologicamente falando. Em algumas situações específicas, essas emoções reprimidas extravasavam para fora em situações e pessoas que nada tinham a ver com os traumas da pessoa. Isso parece um pouco familiar para vocês? Vocês conseguem enxergar alguém assim próximo? Né? Eu sei que é comum, mais do que deveria. O tempo, ele ajuda a adormecer as coisas, a tornar elas toleráveis, mas não as apaga. Não acredito que ele tenha o poder de superá-las, porque o tempo não é um remédio. As nossas emoções, os nossos sentimentos não são uma doença. Sabe, eu gostaria de verdade, de algumas vezes na vida, poder sentir o que outra pessoa sente. Ligeiramente tenho a impressão de que somos todos grandes atores e que a vida é um palco onde todo mundo tem que estar bem e escondendo os próprios anseios e angústias. A fragilidade, que também cito no outro vídeo como uma marca da humanidade, é necessária e parte do que nós somos. Entender como o outro se sente na prática, sem só usar a minha imaginação, seria algo muito interessante. Porque só nós entendemos de fato como nos sentimos e o tamanho da nossa dor. Então não me venha com esse papo de que o tempo cura tudo. Converse sempre com alguém. Se possível, faça a terapia. Aceite que algumas coisas sempre farão parte de você e que nem tudo o tempo vai curar. No entanto, assim como esse que vos fala, que inclusive quase foi internado por se machucar, eu peço que deem sempre uma chance para a vida. Porque todo dia é um novo dia, né? Isso é bem clichê, mas uma hora as coisas se ajeitam. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre um vídeo que eu gostei muito, que é do canal Coelho Branco, que fala sobre o conceito de sombra em Carl Jung. Aquele mesmo que foi discípulo do Sigmund Freud, o cara que criou a psicanálise, salvo engano. Lembro também que não precisam concordar com esse vídeo, nem com o que eu coloquei na descrição. Mas se vocês chegaram a refletir um pouco sobre o que foi dito aqui, eu percebo que a minha missão foi cumprida, que o meu trabalho ele está sendo feito. Bom, por isso, aqui eu me despeço. É o que temos para hoje. Um grande abraço. Não aposte só no tempo.